Olá, amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos nesta transição da manhã de tarde, de manhã para domingo. Atrapalhei-me todo. Estamos nesta transição de manhã para tarde de domingo, trazendo mais um estudo onde vamos procurar clarificar, trazer informações sobre os 60 bancos centrais acionistas do banco privado BIS. E até aqui tem sido uma viagem bem interessante em termos de divulgação de informação, disponibilidade de percepções que nos têm auxiliado a interpretar melhor o contexto político e financeiro e social atual e nos têm auxiliado a compreender a história que vem até aqui, que nos trouxe até aqui. Hoje é domingo, domingo de carnaval, e com certeza vão, possivelmente, ouvir mais sons do que costume. Acho que estão ouvindo cachorros latindo, talvez ouçam música passando, porque neste período a energia que circula no ar ela é um pouquinho mais barulhenta, um pouquinho mais confusa e, infelizmente, até mais violenta. Por isso, tomem muito cuidado, muita atenção redobrada onde vocês vão, com quem vocês estão, porque todo cuidado é pouco, mas não precisamos viver no medo, só com prudência. E tem sido uma viagem interessante e algumas pessoas têm me feito perguntas bem interessantes que me têm auxiliado a clarificar mais todo este trabalho, que não é simples de fazer, não é simples de apresentar, e eu procuro simplificar o máximo possível para que o máximo de pessoas possível possa acessar estas informações e retirar delas clarificações que são precisas para nós podermos nos situar, nos contextualizar, saber o que pensar sobre as coisas neste mar de informação que hoje atinge as pessoas de todo o lugar. E há pouco tempo fizeram uma pergunta muito interessante no Twitter e a pessoa perguntou-me qual era o modelo, acho que não foi o termo que ela usou, modelo, o sistema, qual era o sistema econômico que eu defendia. O que eu respondi para ela é que o que eu defendo é que as pessoas precisam ter mais luz na consciência, mais paz e amor no coração, precisam ter mais sentimento de união entre as relações humanas, porque independentemente do modelo social, independentemente do modelo económico, ele pode ser o mais perfeito de todos, mas se não existir amizade, se não existir união, se não existir bem-querer no coração das pessoas, nada funciona. E na minha percepção, na percepção que eu tenho hoje, não estou dizendo que é certa, mas é a percepção que eu tenho hoje, se as pessoas tiverem sentimento de união e bem-querer com o próximo, nós nem precisamos pensar em sistema, nem dar nomes. Apenas as relações humanas vão acontecendo de forma natural e tudo tem solução. Porque o grande problema da humanidade é a falta de união entre as pessoas. É uma educação baseada em competição, em conflito, em querer ser o melhor, ser o primeiro, ser o mais forte. E essa competição desenfreada, ela tem uma base específica, que é não há o suficiente para todos. Essa é a grande falácia, não é? Não existe comida para todos. Eu já trabalhei em diversos projetos de agroflorestais, de plantio, de várias ordens, recuperação de terrenos, criação de mudas, de árvores amazónicas, árvores nativas, árvores frutíferas. Já trabalhei em diversos projetos com a natureza, que é aquilo que mais eu amo fazer. E o que eu observo é que a natureza consegue produzir muito mais do que nós conseguimos consumir.
Só que existe, obviamente, um interesse corporativo internacional que não vende, não quer produzir tanto, ou não quer vender o excesso, não quer dar o excesso para as pessoas que precisam, porque isso não é viável em termos de lucro. E uma coisa que nós precisamos ter conscientes em nós é que quase 5.000 crianças morrem de fome por dia no mundo. Sintam bem essa informação. São quase 5.000 crianças por dia morrendo de fome no mundo. São cerca de 30.000 pessoas por dia morrendo de fome no mundo. Isso é absurdo. Absurdo. E por que isso acontece? Primeiro porque existe essa falácia no mundo ocidental, essencialmente, que é o mundo consumidor, de que não há o suficiente para todos. Por isso é que as pessoas aceitam tão bem deixar acoplar, plugar em suas mentes os programas de educação de competição e conflito. Desde crianças. Isso é colocado na cabeça das pessoas. Não é incentivado, não é orientado um sentimento de união entre as pessoas para o encontro de soluções. Não é incentivado o sentimento de bem-querer para com o próximo. Não, o próximo é um adversário que precisa ser vencido. Para que possa entrar na universidade, para que possa acessar a um lugar de trabalho. Então, quando a pessoa me pergunta qual o sistema econômico que eu defendo, eu já respondo para ela em outro nível. Que a solução não é o sistema econômico. Porque o sistema econômico pode ser o mais perfeito de todos, mas enquanto existir corrupção no coração humano, enquanto existir a percepção de que não existe o suficiente para todos, enquanto existir falta de união entre as pessoas e falta de bem-querer para com o próximo, o sistema financeiro, social pode ser o mais perfeito possível, que não vai funcionar. Já está destinado ao fracasso. E isso é intencionalmente plugado através de programas mentais na mente das pessoas desde que elas são crianças, no sistema educacional. Porque o sistema educacional ele apenas existe para programar as pessoas para serem produtores e consumidores dos bens e serviços. O sistema educacional, tanto aqui no Brasil como noutros países, apenas existe para criar produtores e consumidores de bens e serviços das corporações que financiam os políticos que criam os modelos educacionais. É um ciclo vicioso que eu já apresentei aqui. Acho que é o primeiro vídeo, que é o primeiro ou segundo vídeo do meu canal, onde eu mostro diagramas sobre como funciona essa programação, esse ciclo vicioso. O sistema educacional, e eu repito, porque parte da programação positiva, que eu chamo positiva, porque eu ao revelar que estou aqui fazendo também uma programação mental nas pessoas que me ouvem, passa a ser positivo, porque a pessoa passa a ter consciência de que é uma programação mental. E ela passa a ter o poder de escolha para receber ou não essa programação mental. Então, por isso é que eu repito frases e termos para que eles fiquem gravados na mente das pessoas, mas não de forma invasiva, não de forma abusiva. Eu revelo que estou fazendo isso, para que a pessoa possa escolher se deve ou não receber essas informações e acoplá-las na sua percepção da realidade. E o que o sistema faz é um sistema invasivo da mente, é uma violação da intimidade e da privacidade mental da própria pessoa, do indivíduo, sem qualquer respeito pelo mundo interior do indivíduo, plugando em suas mentes programas de controle mental, de competição e conflito. Programando as pessoas para serem produtores e consumidores dos bens e serviços das corporações que financiam os políticos que criam os programas de educação, que criam produtores e consumidores de bens e serviços das corporações que financiam os políticos que criam o sistema educacional. É um ciclo vicioso que eles criam, que está agregado com muito mais coisas, que evita que as pessoas se revoltem realmente contra o sistema. Ou que simplesmente encontrem soluções para
transcender esse sistema. Porque até agora, tudo o que foi feito não funcionou. As pessoas continuam querendo repetir os mesmos erros. Acreditar no político X, no político Y. Não, este aqui é que vai ser o cara. Não, aquele cara ali é que agora aquilo é que vai resolver a situação. Não, vamos ter uma revolução armada, vamos sair para as ruas, vamos... E é uma repetição. Tudo são repetições. Dos mesmos métodos de revolta contra o sofrimento que as populações sentem, mas isso não funciona. Se funcionasse, já tinha funcionado. Então eu procuro assim trazer esses questionamentos para que o indivíduo examine por si. Não vou ser eu, um indivíduo único, que vou dizer, olha, é assim a solução. Isso o que não falta é o pessoal dizendo o que é a solução. Eu trago questionamentos. Trago alguns alertas, como por exemplo dizer que o levantamento das biometrias é inconstitucional. É uma violação da intimidade e da privacidade. E está na Constituição brasileira que a intimidade e a privacidade das pessoas é inviolável. E a biometria, ainda mais sendo obrigatória, é uma violação da intimidade e da privacidade da pessoa. E as pessoas estão indo todas em multidões dar as biometrias e não questionam. Então, eu não digo quais são as soluções. Não arrogo querer ser líder, não arrogo querer ser guru de ninguém. A única coisa que eu estou fazendo é trazendo informações chaves e trazendo perguntas para as pessoas questionarem. Elas depois, cada uma vai ter que decidir por si própria se realmente ela está querendo contribuir para a instauração de uma civilização mais pacífica, mais amorosa, mais justa, mais saudável, em harmonia com as forças da minha natureza. Se a pessoa está querendo contribuir, se a pessoa está querendo deixar de sofrer e deixar que a sua família sofra, a pessoa, com estas informações que eu trago, com esses questionamentos que eu trago, são uma gota d'água, um trabalho de formiguinha para auxiliar a pessoa a fazer as suas escolhas. Não arrogo trazer soluções. Tomara eu encontrar soluções para a minha vida. Então hoje nós vamos estudar esta lista dos 60 bancos centrais acionistas do Banco Privado do BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, o chamado Banco para Assentamentos Internacionais, que, como eu já expliquei, as traduções que nós encontramos para português do nome deste banco, Banco para Assentamentos Internacionais, em inglês é Bank for International Settlements. E para português nós vemos a tradução como Banco para Liquidações Internacionais, ou Banco para Compensações ou Pagamentos. Mas a palavra settlement significa assentamentos. E quando nós fazemos um estudo mais aprofundado, como aqueles que nós já demonstramos aqui, através sempre, tudo o que nós trazemos é com documentos oficiais, não tem aqui teorias. A ligação que existe entre a criação do BIS na Suíça, em 1930, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a família Rothschild e a criação do Estado de Israel, é uma ligação tão direta que, quando nós entendemos que a criação do Estado de Israel começou por ser feita por assentamentos na Palestina, e ainda hoje são feitos assentamentos, quando nós compreendemos a ligação direta que existe entre o BIS e a história da criação do Estado de Israel, da Segunda Guerra Mundial, então nós compreendemos que realmente a melhor tradução de todas é assentamentos. E é interessante porque isso não é trazido para a língua portuguesa, porque para a língua inglesa é levada essa informação. Mas para a portuguesa ela é escondida nas traduções todas. E eu fico me questionando porquê. Será que é porque isto é divagação, não é? É um pouco de divagação, subjetividade. Será que é porque o sistema de controle conhece a força
da alma portuguesa, não a portuguesa de Portugal, mas portuguesa dos povos que falam língua portuguesa. Eu tenho vindo a direcionar cada vez mais este trabalho para os países de língua portuguesa, os países irmãos de língua portuguesa. Porque os países, os povos que falam língua portuguesa, eu já vivi isso na prática, tanto em Portugal quanto em outros países onde eu morei. A união entre as pessoas que falam língua portuguesa é algo que não existe entre outros povos que falam a mesma língua. Quando nós estamos num lugar, por exemplo, no estrangeiro, num país onde falam outra língua, e nós ouvimos alguém falar português, as pessoas, assim, é quase por reação imediata as pessoas mudarem o espaço para irem se encontrar, e há aquela festa porque falam português. Eu já vivi várias situações que eu já descrevi aqui. Hoje eu estou, assim, não fazendo já o estudo, abrindo o estudo, conversando um pouco, que é um domingo de carnaval, e acredito que é preciso trazer assim, uma energia bem positiva para nós podermos conversar e ver as coisas um pouco mais claramente. Eu já vivi algumas coisas que me demonstraram a força da alma portuguesa, como, por exemplo, as manifestações em Portugal a favor da libertação de Timor-Leste, do genocídio e da invasão que a Indonésia estava fazendo. Eu já falei, já contei essa história num vídeo, não vou contar agora aqui, mas foi assim muito forte mesmo, a união entre Angola, Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Portugal, Timor-Leste, todos os países que falavam língua portuguesa estavam ali unidos lá em Portugal, em manifestações que duraram, não sei, não me lembro bem, 3 semanas, um mês, não me lembro bem. Direto, todos os dias. Chegou um ponto que Portugal estava vestido de branco. Isto é algo que muitas vezes cai no esquecimento e eu procuro trazer essas memórias que demonstram a força da união dos povos que falam a língua portuguesa. Então talvez seja por isso que para português têm vindo a esconder esta tradução, apesar do banco não ser nada conhecido, quase ninguém ouviu falar deste banco. As pessoas estão começando agora a ouvir falar mais deste banco porque eu estou trazendo, então a coisa está se multiplicando e o nome do banco está começando a ser cada vez mais conhecido na língua portuguesa, mas ainda são pouquíssimas pessoas que conhecem, que ouviram falar sobre isto. Mas mesmo assim o nome está sendo escondido. Para não fazer, isto é uma subjetividade, é aquilo que eu acredito, que me parece que para que as pessoas na língua portuguesa não façam essa ligação com a criação do Estado de Israel. Para que a verdadeira história da Segunda Guerra Mundial e da criação do Estado de Israel esteja bem escondida. Então eu lanço um aviso aqui no início, que a presença dos bancos centrais de alguns países... Vamos fazer aqui só, antes de entrar aqui, que eu estou assim um pouquinho com mais tranquilidade hoje, para fazer o vídeo, poder fazer aqui alguns à partes. Este vídeo vai ficar aqui com esta mensagem aqui, ó, ativar o Windows. Porque eu tenho um Windows que não é o oficial, né? E existem pessoas que têm Windows que não é oficial e têm esta mensagem aqui no canto, né? Já algumas vezes eu esqueci-me de tirar esta mensagem daqui e eu gravei vídeos com ela aqui. Quem tiver Windows também, com esta mensagem ativar o Windows, vocês só têm que ir no Regedit aqui e entrar neste endereço que está aqui. Vocês vêm aqui no Start, vêm em editar, modificar e ficam transitando este número aqui de 4 para 2. Ou seja, agora está 4, né? Se eu botar 2, aí faço OK e reinicio o computador. Aí desaparece a mensagem. Aí fica umas boas horas sem esta mensagem estar aqui. Quando ela aparecer novamente e precisar, aí muda novamente para 4, bota OK e reinicia o computador. OK? Não custa nada estar a dizer estes detalhezinhos que auxiliam em certas coisas. Então vamos em frente com o estudo. Aviso. A presença dos bancos centrais de alguns países nesta lista poderá gerar alguma surpresa ou confusão a algumas pessoas.
dependendo da percepção histórica, política e financeira internacional de quem lê. Lembre-se apenas que no final do dia, num sentido figurado, a elite dos 4 cantos do mundo participa dos mesmos jantares de gala e bebe cocktails nas mesmas festas. Eu criei esta introdução graças às perguntas de uma pessoa que acompanha o meu trabalho, e eu agradeço imensas perguntas que as pessoas me trazem, porque elas auxiliam a melhorar o trabalho, observações que as pessoas façam de erros que encontram. Tudo isso é super valioso, que só auxiliam a que o meu trabalho fique ainda com mais qualidade. E a pessoa, ela perguntou-me, tem aqui o print dos 60 bancos no BIS, com o link está aqui, está mais abaixo. A pessoa perguntou, mas como é que nessa lista tem a China, tem a Rússia? Já chegamos lá. Então deu origem a que eu criasse esta introdução. Não é? Pode fazer confusão a presença de alguns países aí nessa lista, já que o BIS é o centro de poder mundial. Como é que aparentemente existe conflito entre a China e os Estados Unidos, a Rússia e os Estados Unidos? Então como é que eles estão aqui presentes? Da mesma forma que eles estão no Conselho de Segurança da ONU. Estão lá também, né? Então, no final deste artigo, nós disponibilizamos, além da lista que nós vamos ver aqui, dos 60 bancos centrais acionistas do Banco Privado BIS, os 191 bancos centrais associados ao Banco Privado BIS. E estão aqui os links, vocês podem entrar dentro do site do Banco do BIS, tá? Tem a lista, podem ver todos os bancos. Ou seja, esses bancos são submissos ao processo da Basileia. O processo da Basileia nós já tivemos estudando profundamente, com sempre documentos oficiais, trazendo os documentos, traduzindo os documentos que nós encontramos dentro destas instituições, e nós criámos este artigo no dia 23 de agosto de 2019, que é o processo da Basileia, a armadilha do BIS para todas as nações, ou participam ou sofrem as consequências. Porque todos os bancos, todas as instituições financeiras têm que participar do processo da Basileia, ou então sofrem as consequências. Nós já vamos ver aqui as palavras de um ex-presidente do Banco Central do Brasil. Então essas pessoas, esses bancos, esses 191 bancos, eles têm que estar submissos ao processo da Basileia, às regulamentações e às supervisões geradas por esta instituição e por seus tentáculos, como o Grupo Banco Mundial, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, o menos conhecido Comitê da Basileia em Supervisão Bancária, o também pouco conhecido Comitê para o Sistema Financeiro Global e também o pouco conhecido Instituto de Estabilidade Financeira e outros. E o que nós vemos nesse artigo que nós fizemos sobre o processo da Basileia e ao longo de todo este trajeto é que estas instituições, estes tentáculos, eles criam as regras de como o sistema financeiro deve funcionar e eles próprios vão supervisionar os países e as instituições se elas estão realmente cumprindo essas regulamentações. Aí os bancos dos países, os bancos centrais e os bancos dos países têm que assinar acordos, têm que concordar com esses acordos, com essas regras, que são, por exemplo, o Acordo da Basileia, que é o Basel III, que nós ainda não trouxemos aqui no canal porque é muito complexo. Eles têm, o Acordo da Basileia tem vários documentos, é uma rede, uma ramificação de documentos, uns conectados nos outros, e fazer a tradução ainda não chegámos lá. Já começámos, mas ainda não chegámos à apresentação disso. E, por exemplo, também o acordo do Global FX Global Code, que é o código global para câmbios. Então, as instituições financeiras de todos os países precisam se submeter a estas regras e às supervisões destas instituições, destes tentáculos do BIS. Quem não seguir sofre as consequências. Aqui eu fiz uma pequena parte com uma atualização, explicando que, graças à chamada de atenção de um leitor, identificámos um seguinte erro que vínhamos cometendo já há algum tempo, que o total de bancos centrais associados ao BIS é de 191 e não 192, como nós temos vindo a divulgar até aqui.
O motivo do erro é que quando nós fazemos o levantamento da lista, e podemos ver aqui, vamos aqui abrir a lista para vocês verem na íntegra dentro do site do BIS. Tem aqui todos os países que estão associados ao BIS. Estes não são acionistas. Tem os 60 bancos centrais acionistas do BIS, estão aqui nesta lista. Mas aqui estão também os outros 131 bancos centrais que não são acionistas, são associados, ou seja, são bancos centrais que se submetem a todo este sistema de regulamentação e supervisão na busca pela estabilidade financeira das instituições financeiras. Cabe aqui fazer essa parte, porque é bom trazer essas informações todas, colá-las todas. O que este sistema busca é a estabilidade financeira das instituições financeiras. Essencialmente, eles buscam a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. O que eles buscam é a estabilidade financeira das instituições financeiras e não a estabilidade financeira das populações. Não importa se a população vai ficar pobre, com fome, desemprego lá em cima, não importa. Se essas medidas forem precisas para garantir a estabilidade financeira das instituições financeiras, eles fazem. Então, todos estes bancos centrais, todos estes países que estão aqui, estão submissos a todo esse processo de regulamentação e supervisão bancária. E aqui embaixo, por isso é que surgiu o erro de, em vez de 191 bancos, serem 192 bancos, é que quando eu fiz o levantamento, eu deixei aqui o nome Estados Unidos individual, solto, como se fosse uma instituição. E aqui os Estados Unidos ele possui 13 instituições bancárias do sistema da Reserva Federal Americana nesta lista. Só que como estava, eu deixei o país Estados Unidos individualizado, aí eu estava contando ele como se fosse uma instituição. Então eu retifiquei, já procurei voltar atrás em todos os artigos e retificar esse número. Não são 192, são 191 bancos centrais associados ao Banco Privado BIS. Associados, não é acionistas. Acionistas são apenas 60. Então, graças à intervenção, à chamada de atenção de um leitor que fez um comentário no blog, eu pude corrigir todo esse erro. Então, eu agradeço imenso a vossa participação, a vossa atenção para que este trabalho fique o mais preciso possível. Porque tudo o que está aqui é uma fonte de estudo, é uma fonte de informação, não só para agora, quando sai, porque existe aquela mentalidade do imediatismo, né? A novidade saiu agora, então é agora que eu vou ver. Já é antigo, não, já passou, não vejo. Não é assim. Existe a informação está disponível para estudo. Então é bom que toda esta informação que eu estou trazendo aqui, ela fique disponibilizada da forma mais correta, precisa, para que possa ser usada de forma adequada. E outra nota, digamos assim, que eu trago neste artigo são as palavras de um antigo presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco. E ele diz-nos, reparem bem o que é que ele diz, hein? O esforço de redesenhar o sistema monetário para o real, para que o esforço de redesenhar o sistema monetário para que o real pudesse ser uma nova moeda forte, exigia que os bancos estaduais passassem a atuar tal como os bancos comuns, os que funcionavam no mundo privado, seguindo as diretrizes dos acordos da Basileia, ou seriam extintos. Reparem que ele aqui está nos dizendo, isto foi retirado. Vamos aqui abrir para que possam ver qual é a fonte. A fonte é o próprio Banco Central do Brasil, num documento sobre a história do Banco Central. Existe no Banco Central, existe uma aba no site onde tem entrevista com diversos ex-presidentes, diversas pessoas que foram marcantes para a criação do Banco Central, e tem a entrevista de Gustavo Franco, onde ele diz isso. Como vocês podem ver, está aqui abrindo o documento, e podem ver aqui no link, que é
do Banco Central, e diz aqui história contada, então tem publicações. Neste caso aqui são as histórias, a história contada por Gustavo Franco, um ex-presidente que foi presidente de agosto de 1997 a março de 1999. E é muito interessante que isto foi publicado em 2019, então é bem recente. Diz ali que essas palavras dele foi na página 39 e está por aqui. É 39, era? Estava ali. É, página 39. Onde é que está? Não, não é aqui. Deixa-me procurar aqui. Extinto. Aqui, ó. É página 76. Preciso corrigir ali, que não é na página 39, é na página 76. Onde ele diz aqui, né? Está aqui o que eu copiei. O esforço para redesenhar, né? Ou seguiam as diretrizes dos acordos da Basileia ou seriam extintos. Então, todas as informações que nós trazemos aqui no canal Daniel Simões, elas são embasadas em documentos oficiais. Não estamos aqui inventando nada. São assuntos muito sérios para nós irmos inventar coisas. Não é? Então, aqui já está dizendo, ó, seguem o processo da Basileia, que é como se chama todo esse sistema de acordos, que inclui o Basel III, que já teve o 1, 2 e agora está o 3. Eu acho que eles já estão preparando o 4. E o FX Global Code. Essencialmente são esses dois acordos. Depois desses ramifica em muitos outros. São tão importantes que os próprios bancos centrais, os 60 bancos centrais acionistas do BIS, todos eles têm nos sites uma aba dedicada à estabilidade financeira e ao Basel III. Então, como nós demonstramos na tradução dos estatutos do Banco Privado do BIS, nós criámos este artigo que tem um título que já está dizendo, não é? Estatutos do Banco Privado do BIS, o BIS tem uma moeda própria. Olha bem, o BIS tem uma moeda própria. Tem um sistema financeiro próprio, com legislação própria, tribunal próprio, modelo acionário próprio. Quer dizer, os caras estão funcionando numa bolha económica, numa bolha financeira, onde o mais comum dos mortais e a mais comum das instituições não entra. Aquilo é um sistema fechado entre eles. Então, a partir do momento que os caras têm um tribunal próprio, quem é que vai resolver as situações que surgem? Então, nesses estatutos, nós podemos verificar que existem apenas 6 bancos centrais que são os majoritários, com mais de 55% das ações do Banco Privado do BIS. Ora, então nós já estamos a ver que existe aqui um núcleo central de poder. Não é? Que nós vimos aqui quais eram esses países, que podemos aqui fazer essa revisão de quais são esses países que estão aqui na parte... Aqui está dizendo, está aqui, os bancos centrais da Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos. São estes 6 países que são os países que são majoritários, têm mais de 55% das ações. O que é interessante é ver que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, eles, como eu já demonstrei num diagrama, esses países, eles estão presentes nas cúpulas das instituições ou dos países com maior poder de voto nas principais instituições. Nós já vendo isso num diagrama que eu criei, que eu vou procurar aqui, porque hoje nós estamos com um pouquinho mais de tempo e disponibilidade, podemos criar mais ramificações neste estudo. Aqui tem a pasta onde eu já criei vários diagramas que eu tenho vindo a divulgar, que explicam melhor todo este sistema, porque muitas vezes este sistema não é fácil de entender e com diagramas nós conseguimos entender um pouquinho melhor. Então, o que eu fiz aqui foi, que eu já estive mostrando este diagrama, eu estive fazendo um levantamento do poder de voto dentro de algumas instituições internacionais e fiz o levantamento do BIS, da ONU,
principalmente, especificamente do Conselho de Segurança da ONU, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e dos 4 braços do Banco Mundial. E o que nós verificamos é que, por exemplo, no BIS, estes países, eles têm mais de 55% das ações. Isto representa poder de voto, né? Então nós vemos que existem 6 países controlando as decisões das regulamentações e supervisões que são feitas dentro do BIS. No Fundo Monetário Internacional, nós temos 6 membros com 42,14% de poder de voto. E nós vemos que tem a China também aqui presente. Aqui no Grupo Banco Mundial tem estes 6 membros também com 39,68%, a China também presente. Por que eu estou apontando a China? Porque a China, em termos de aparência do que aparece nos meios de comunicação social, a China é antagónica a todo este processo, não é? E aqui tem a China e a Rússia também, no Conselho de Segurança da ONU, que dizem que é para manter um equilíbrio, né, uma balança de interesses. Aqui na Associação de Desenvolvimento Internacional do Grupo Banco Mundial, são 6 membros. No grupo, na MIGA, que é a Agência de Garantia de Investimento Multilateral, nós temos 5 membros, na cúpula, lá em cima, e na Corporação Financeira Internacional nós temos também 5 membros. E o que nós verificamos é que existem 3 países em comum em todas estas cúpulas, que são os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. E o mais interessante é que nós, quando olhamos estes países, nós vemos que são os países onde ainda estão as casas de Rothschild. Então, a grande influência de Rothschild nos Estados Unidos com o sistema da Reserva Federal, no Reino Unido, na City of London, e em França, em Paris, onde existe ainda a casa de Rothschild em Paris. Então, aqui nós já pegamos outras linhas de pesquisa, né, que podemos apresentar. Mas continuando onde nós estávamos, nós vemos que esta lista de 60 bancos centrais acionistas do banco privado BIS, ela tem 2 países irmãos da língua portuguesa. E eu estou querendo realmente direcionar este vídeo, este estudo, para essa união, digamos, para o destacar os países irmãos de língua portuguesa no meio de toda esta história. Porque eu acho que nós precisamos encontrar um rumo. Reparem que eu não estou dizendo solução. É um rumo para encontrarmos soluções. E eu acredito que esse rumo passa pela união entre os países irmãos de língua portuguesa. Então nós, nos 60 bancos centrais acionistas do Banco Privado do BIS, nós encontramos o Banco Central do Brasil e encontramos o Banco de Portugal. O Banco de Portugal é o Banco Central de Portugal. Então nós estamos lá dentro, podemos dizer assim, como países, como língua. Claro que, em termos de pessoas, membros destas instituições, são traidores da pátria, que estão lá dentro. Nós sabemos muito bem. E não é por dentro que nós vamos ganhar esta luta, né, da recuperação da soberania nacional. Pelo menos a mim não me parece que seja de dentro para fora. O que nós verificamos é que aqui, como nós já verificámos atrás, tem o Banco Popular da China, por exemplo, e tem aqui o Banco Central da Federação Russa. Aí houve uma pessoa que me perguntou, mas como assim? Afinal, eles estão lá, isso é o centro do poder mundial, e o que nós vemos é que existe conflito entre os Estados Unidos, a Rússia, a China, toda uma competição, mas afinal, eles têm uma mesma agenda ou têm uma agenda diferente? E essa pergunta é muito interessante, bem pertinente. Quando nós verificamos assim o que vemos nas mídias, é conflito. Busca de poder, conquista territorial, de dominação, de influência sobre outros países. Os Estados Unidos estão criando um império no mundo, a Rússia faz aquela resistência, a China também está fazendo a resistência para que os Estados Unidos não avancem tanto. Aí existe aquela competição a nível comercial e tudo. Mas
todos eles estão unidos no mesmo propósito. E esse propósito não pode ser colocado em perigo. Existe uma dança, digamos, nas camadas mais abaixo, de poder. Vê quem é que se senta nas cadeiras de poder. Mas a cadeira de poder em si, ela está direcionando todo o movimento numa só direção. A questão não é quem se senta na cadeira. A questão é a cadeira em si. Para onde, então, qual é essa agenda comum que une estes países, estas instituições, estas cadeiras de poder? É a criação de um governo global de controle tecnológico biométrico absoluto sem dinheiro físico. Redução populacional. Concentração de uma população reduzida em megacidades. Cidades com 10, 50, 100 milhões de habitantes. Nós podemos ver agora na China que é super fácil controlar uma cidade de 11 milhões de pessoas. Foi super fácil. Ninguém entrava, ninguém saía. Todo o movimento era controlado. Toda a liberdade de ir e vir acabou. Com uma justificação certa. Com o motivo certo, a argumentação certa, e isso foi instaurado e as pessoas todas obedeceram. Porque o motivo foi forte o suficiente para que a obediência fosse ativada. Os gatilhos hipnóticos são ativados facilmente com os argumentos certos. Então, por isso é que nós vemos, dentro dos 60 bancos centrais acionistas do Banco Privado do BIS, vemos a Rússia e a China também. Porque eles estão, as cadeiras de poder, estão trabalhando para uma mesma direção. A criação de um governo global de controle tecnológico biométrico absoluto. Então não é de estranhar. Lembrem-se, eles jantam juntos. Os caras tomam cocktail juntos, vão para festas juntos. Então, mais abaixo, nós disponibilizamos a lista dos 191 bancos centrais. E nestes 191 bancos centrais, mais uma correção que eu fiz agora no meu trabalho, são 6 países irmãos de língua portuguesa dentro destes 191 bancos associados ao BIS, ou seja, submissos às regulamentações e às supervisões do processo da Basileia. São 6 países irmãos que estão submissos ao BIS. São 6 países irmãos onde os bancos centrais tentáculos do BIS estão buscando conquistar a supremacia sobre a soberania nacional. Essencialmente, o objetivo a este nível, neste patamar, é esse. É a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Não é por acaso que eles aqui estão desejosos, aqui no Brasil, de dar uma independência completa ao Banco Central. Até o COAF foi extinto e foi criado outra instituição que é UFA, não estou em erro, não estou certo se será essa a terminologia, a sigla. Eles acabaram com uma instituição de supervisão do sistema financeiro e criaram outra integrada dentro do Banco Central. Então, como é que uma instituição que está integrada dentro do Banco Central vai supervisionar o Banco Central? Sou eu me supervisionando a mim mesmo. Será que funciona? Por que é que eles não querem disso? Para conquistar a supremacia do Banco Central sobre a soberania da nação. Qual nação? A nação Brasil, sim, mas também do governo corporação, República Federativa Brasileira. Porque o governo corporação, porque é um governo corporação, é uma empresa que controla a nação Brasil, chamada República Federativa do Brasil. É o nome dessa empresa. Ela tem um presidente, tem um vice-presidente, tem os seus conselheiros, tem os seus diretores, tudo hierarquizado igual a uma corporação, uma empresa. Ela está registrada desde 2002 na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos.
Nós já demonstramos isso tudo aqui com documentos oficiais. É só procurar ou no canal de YouTube, nos vídeos ou aqui no blog, que encontram facilmente. Que tem. Posso mostrar. Vamos mostrar, porque hoje eu estou com um pouquinho mais de tempo, disponibilidade, então nós podemos, é domingo, carnaval, é bom nós podermos aproveitar o tempo, este tempo que estamos vivos, para aprender o máximo possível, para nós podermos saber. Então vocês podem encontrar, deixa eu ver se aparece já aqui, não. Vocês podem encontrar aqui no meu canal este vídeo aqui, este. República Federativa do Brasil é uma corporação-estado registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Tem os documentos todos oficiais que mostram, provam isso. Agora, está omisso de domínio público o documento que a República Federativa do Brasil assinou, a SEC, para se tornar uma corporação-estado. Nós não conseguimos saber o que é que eles assinaram. Pelo menos eu não consegui. Procurei ver outros modelos desse mesmo tratado, digamos assim, porque é um acordo, é um registro, é melhor o termo, é um registro que eles assinam. Eu procurei um modelo e não consegui encontrar um modelo. Eu não sei o que é que está escrito lá. Ao que é que a República Federativa do Brasil se submeteu ao se registrar como uma corporação-estado dentro da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos? Eu não sei, não. Só sei que, a partir de 2002, começaram a ser emitidos títulos de dívida com montantes extremos de bilhões e bilhões de reais. E o último título, até agora, foi emitido em 2019, assinado pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, e já totaliza todos esses títulos mais de 260 bilhões de reais. É muito interessante ver a consonância que existe entre o final, digamos assim, da ação criminosa que estava a acontecer com o Banestado, que termina ali em 2002, mais ou menos, e o início deste registro da República Federativa do Brasil, que começa a emitir títulos de dívida posterior. Alguns deles para expirar em 2050. Surge uma série de questões. Né? Quanto é que o Brasil está devendo sobre isso? Porque os títulos de dívida são comprados por quem quiser comprar, e aí alguns deles vão para 10%. Né? Quando o Brasil for comprar esses títulos de volta, vai ter que pagar o valor mais 10%. Então nós estamos a falar em valores que já totalizam mais de 260 bilhões de reais. Por que isto não é falado? Não é? Então, se vocês quiserem ver, vejam, abram esse vídeo. Tem também o artigo aqui no blog, onde eu demonstro um bocado de coisa sobre isso. Normalmente eu faço os vídeos em cima dos artigos que eu faço, para ter essas informações todas disponibilizadas. Então, o que nós vemos aqui é que nesta lista de 191 bancos centrais associados ao Banco Privado BIS, ou seja, submisso ao processo da Basileia, às regulamentações e supervisões geradas pelos tentáculos do BIS, buscando a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações, nós encontramos 6 países irmãos da língua portuguesa. E são eles a Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau tem o Banco Central dos Estados da África Ocidental. Esta denominação aparece várias vezes para vários países. Como, por exemplo, aqui, Banco Central dos Estados da África Ocidental. Só que aqui está sediado na Costa do Marfim, né? Tem o Banco de Moçambique também, como país irmão de língua portuguesa. E, finalmente, o Banco de Portugal. Então são 6 países. Eu já pensei, antes agora de começar esta live, eu pensei eu vou fazer uma enquete para eu saber quantas pessoas de quais países destes é que estão seguindo, acompanhando o meu trabalho. É bom que nós comecemos a fazer essas pontes.
É preciso ainda muito trabalho para divulgar este tipo de informação, até mesmo só dentro do Brasil. Pouquíssima gente está acessando ao meu trabalho, apesar de já ter crescido um bocado. Eu estou surpreendido porque nós demorámos muito tempo para conseguir 1000 inscritos ali. Os 1000 inscritos no canal de YouTube chegou no dia 30 de dezembro e hoje, em fevereiro, ainda não acabou fevereiro, nós estamos com mais de 2100. Então, quer dizer, em menos de 2 meses, inscreveram-se mais de 1100 pessoas, que é mais de 100%, assim, um crescimento. Então, é muito interessante esse crescimento de pessoas acessando este tipo de informações e de percepções. Então, eu vou lançar uma enquete, ainda vou ver como é que eu vou fazer, para podermos ver quantas pessoas estão acessando dos países irmãos de língua portuguesa. De onde é que já está chegando, onde é que já está chegando esta informação? Porque se ainda temos um trabalho imenso para conseguirmos fazer chegar esta informação ao Brasil, porque pouquíssima gente está sabendo destas informações, mas já podemos começar a fazer a ponte para outros países. Porque, essencialmente, é preciso desmontar este sistema. Sair desta submissão. Não vai ser tarefa fácil, não. Mas estou lançando as sementes. Eu estou lançando as sementes da clarificação, do entendimento, para que possam ser feitas as escolhas mais acertadas. Eu não estou arrogando dizer quais são as soluções, nem quais as escolhas que devem ser feitas. E então, meus amigos, têm aqui a lista toda que nós podemos fazer. Tem aqui uns países assim interessantes, por exemplo, o Banco Central da Venezuela está submissa a todo este sistema, né? Por isso é que quando foi pedido o ouro à Inglaterra, a Inglaterra recusou-se a dar. Reparem bem, o ouro da Venezuela não estava na Venezuela. E não está na Venezuela. Está na Inglaterra. Acho que vale a pena examinar isto um pouquinho. Né? Quer dizer, o país quer o ouro dele, independentemente do cara ser, acharem que ele é ditador ou não é. Para mim não está em questão isso. O que está em questão é que o ouro do país não está no país. Né? Nós temos aqui o Banco Central da Síria. Interessante, não? Nós vemos aqui o conflito da Síria, uma coisa altamente complexa, que envolve a Turquia, envolve os Estados Unidos, a Rússia, vários países europeus. Já tem a Irã também, já se envolveu aqui no meio disto tudo, um sofrimento enorme, muita gente morrendo, muita criança. Para quê, né? Para quê? E está aqui o nome. Tem alguns assim que nós ficamos assim, mas como é que estes países estão submissos? Não é? Por exemplo, tem Cuba. Onde é que está Cuba? Está por aqui. Está aqui, ó. Banco Central de Cuba. Como assim? Faz sentido? Na percepção histórica que a maior parte das pessoas tem? Acho que vale a pena muito, vale muito a pena examinar se a percepção histórica que nós temos é a certa. Porque nós ficamos com muita tendência a defender ideologias, a defender bodes expiatórios, processos de vitimização. Acho que vale a pena. Reparem que eu não estou defendendo nenhum lado. Né? Eu não estou defendendo lados. Eu estou apresentando um sistema de organização e funcionamento financeiro que está acima dessas bolhas ideológicas. Eu não estou falando aí, não estou defendendo lados, não. Estou erguendo questões. Se a percepção que nós temos da história realmente é a verdadeira. Ou se nós estamos sendo condicionados a ter percepções históricas que o sistema está querendo. Porque é através do conflito, da divisão das populações, que o sistema consegue conquistar as nações. Por que é que os bancos centrais estão conseguindo alcançar a supremacia dentro dos países? Não é? Por que é que eles estão conseguindo? Porque as populações estão divididas. Existe o conflito. Existe
à competição para ver quem é que se senta nas cadeiras. Então, meus amigos, acredito que foi uma viagem interessante aqui de informação. Em 55 minutos, pensei até que fosse durar mais, porque eu estava abrindo vários parênteses, digamos assim, no meio disto tudo. Peço que vocês apoiem este trabalho, que não é fácil, precisa muito tempo, muita dedicação. Neste momento eu estou fazendo a organização, a diagramação dos diários de Theodor Herzl para começar a fazer tradução. Reparem bem, ainda estou diagramando. O documento tem mais de 2.000 páginas. Então eu estou diagramando o documento original, porque ele está todo desconfigurado, precisa ter um monte de correções, para então poder começar a fazer tradução. Então, meus amigos, espero que vocês valorizem este tipo de trabalho, este tipo de informações, apoiem-nos. Agora está mais fácil apoiar, que é só clicar aqui, onde vocês virem este botão, seja no blog, seja no Facebook, e entram no sistema da Vaquinha para apoiar. Tem já 6 apoiadores, agradeço imenso estes 6 apoiadores. O valor vai ficar aqui a acumular até eu poder tirar, ou seja, ainda não tenho esse valor, claro, né? Mas está bem mais fácil de vocês poderem apoiar. Quem não conseguir apoiar pela Vaquinha, posso usar o sistema de transferência bancária. Para mim é super importante, porque eu não, para pagar estas contas é preciso de dinheiro, né? E para conseguir fazer este trabalho e esta dedicação toda, todo este tempo de levantamento de informações, ou eu faço isso, ou eu vou trabalhar noutras coisas para ganhar dinheiro. Então eu estou arriscando. Tem outro jeito. Vou fazer o quê? A minha consciência diz-me que tudo isto tem que ser trazido ao de cima. É super importante que tudo isto venha ao de cima. Se você acha que realmente eu estou certo a fazer isso, e se puder, auxilie, contribua, por favor. Então, já tem aqui muita gente aqui já assistindo. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam com tranquilidade, com paz, neste domingo de Carnaval, que nós possamos ficar em paz, em tranquilidade, dentro da guarnição divina, neste período. A Marilda está perguntando, e o ouro do Brasil? Pois é, Marilda, não sei não. Mas a informação que eu sei é que eu acho que o ouro de maior parte dos países está na City of London. Nós só conseguimos saber, assim, quando surgem essas notícias, como foi em relação à Venezuela, né? O Hugo Chávez pediu o ouro e a Inglaterra recusou-se a dar o ouro a ele, né? Aí nós, nesse momento, nós sabemos, opa, espera aí, o ouro não estava na Venezuela, né? Agora, o ouro do Brasil, onde é que está o ouro do Brasil? Essa é uma pergunta muito pertinente, não é, Marilda? Acho que seria muito interessante nós irmos atrás disso. Onde é que está o ouro do Brasil? É muito bom as perguntas que são trazidas, porque elas abrem portas. Grato, José, pelo seu apoio. Então, meus amigos, espero que fiquem em paz. Tudo de bom para todos nós. Como eu hoje divulguei uma frase do Fernando Pessoa, vibra, Clarim, vibra. É a hora, é a obra da alma portuguesa vibrar o Clarim. A alma portuguesa não de Portugal, mas a alma portuguesa dos povos que falam a língua portuguesa e principalmente dos povos que estão submissos aos bancos centrais. Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Eu vou criar uma enquete para ver se tem pessoas de quais países desses 6 é que está já recebendo este tipo de informações. Então, meus amigos, fico muito grato pela vossa companhia e muita luz para todos!